y vamos a leer la palabra del Señor. Pongamos sobre los pies, por favor, en pie. Ábrala en Romanos capítulo 11. Romanos, mientras los niños estarán saliendo para ser ministrados en la clase por las profesoras, serán ministrados por la palabra de Dios. Nosotros aquí también seremos alimentados por la palabra del Señor. Ábrala en Romanos capítulo 11, versículo 36, por favor. Mientras los hermanos encuentran Romanos 11, 36, me gustaría compartir con vosotros el tema a cual el Señor ministró a mi corazón para predicar a la iglesia esta mañana, y el tema es Jesús, el centro de todo. Jesús, el centro de todos. Vamos a repetir todos juntos. Vamos a repetir todos juntos a la de una, a la de dos, a la de tres. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos encontraron Romanos capítulo 11, versículo 36? Amén. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a leer todos juntos aquí en esta traducción que tengo aquí en la pantalla. 1, 2, 3. Porque todas las cosas... Ponga las manos sobre tu corazón y ore a Dios. Señor, estamos aquí esta mañana, salimos de nuestra casa, de nuestros hogares, un domingo por la mañana, y no es en vano. Yo sé que el Señor tiene una palabra para tu iglesia esta mañana. Una vez más, Señor, yo te pido humildemente, hable las ventanas de los cielos sobre este lugar. Derrama de tu gracia, unción, y habla segundo la necesidad de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Sentaros, por favor. Y los que son buenos de memoria, recorde a su hermano el tema de la predicación. A la persona que está ahí a su lado. Diga a él, sí. No, a su hermano que está al lado, no a todos. Hermanos, Jesús es el centro de la Biblia. Yo sé que la Biblia va de Génesis a Apocalipsis. Tenemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero hay un centro en la Biblia. Y para nosotros los cristianos, porque no podemos olvidar que somos cristianos, y somos cristianos porque somos discípulos de Cristo. Incluso los cristianos fueron llamados por este nombre por la primera vez en la ciudad de Antioquía. Por la primera vez que ellos llamaron los seguidores de Jesús de cristianos. Y somos cristianos porque seguimos a los pasos, las enseñanzas de Jesús. Por eso para nosotros Jesús es el centro de la Biblia. Además, para nosotros el evangelio que predicamos es cristocéntrico, Jesús en el centro. Yo no creo en un evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro. No, yo creo en el evangelio donde Jesús es el centro. Y así nosotros creemos y predicamos este evangelio. Jesús es el centro de nuestra alabanza. Isso debe quedar muy claro. Cuando nosotros estamos aquí cantando por medio de la música, alabando, Jesús es el centro de esta música. Las palabras de declaración de amor son para Él. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta escuchar música que hablen acerca de nosotros, ¿no? Músicas de autoayuda. Y no hay ningún pecado quanto a isto. En su devocional de cada día, yo creo que às vezes necesitamos también, pero en un culto congregacional como esto, nosotros damos preferencia a alabanzas que declaren nuestro amor por el Señor Jesús. Por eso Jesús es el centro de nuestra alabanza. Jesús es el centro de la predicación. Nosotros podemos hablar de tantos personajes bíblicos, pero el centro de la predicación es Jesús, y Jesús debe ser el centro de tu vida. El tema dice que Jesús es el centro de todo, incluso de nuestra vida. La pregunta para esta mañana es: ¿dónde se encuentra Jesús en el contexto de su vida? ¿Dónde está ubicado Jesús? Ele ocupa su lugar. ¿Y dónde es el lugar de Dios en nuestra vida? Los hermanos saben que me gusta compartir la predicación por puntos. Y para los que les gustan tomar nota, este es el punto 1. ¿Ok? Ame a Dios
sobre todo y sobre todos. ¿Me explico? ¿Sí? Ame a Dios sobre todo y sobre todos. Y hay una declaración bíblica muy fuerte acerca de esto que está en Marcos 12, 29 y 30. Mira lo que dice. Marcos 12, 29 y 30. El más importante es, yo explico una vez más, espera. Solo los que están más cerca, ¿no? Que algún teléfono habló, yo no lo he entendido bien, entonces yo explico una vez más. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nunca una persona o algo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, porque el primer lugar pertenece al Señor. Debemos amar a Dios sobre cualquier otra cosa. Aunque a usted le guste algunas cosas, muitísimo, nada debe ser maior que o Senhor. Isso é idolatria. Às vezes, nós outros, os evangélicos, os evangelistas, pecamos em criticar nossos irmãos católicos por causa do culto a las imágenes. Pero praticamos uma idolatria quando nós outros ponemos qualquer outra coisa em el lugar donde Deus deve ocupar. E se isto se torna para nós outros um ídolo, também praticamos idolatria, muitas das vezes, pero de uma forma distinta. Então, é muito fácil criticar os pecados de los demás, quando nós outros, a única coisa que hacemos é praticar pecados distintos a los de ellos. Pero nossos pecados sempre são dignos de misericórdia, e o pecado del outro sempre é digno do juízo de Deus. Claro que isso não passa em esta igreja, só em las outras. Estou falando a uma gente distinta. A ordenança, hermanos, é ame a Deus sobre todo. Que nada, absolutamente nada, ocupe o lugar de Deus. Ame a Deus sobre toda a gente, sobre todas as pessoas. Deus é o primeiro. Eu amo muitíssimo a minha família, pero não mais que Deus. Escuchamos aqui uma palavra leída por Jerry, que quizás pode chocar muitas pessoas, ¿no? Como pode um padre amar mais a Deus do que seu hijo? Essa é a ordenança bíblica. Ame a Deus sobre todo. É Deus em primeiro lugar. Depois vem a família e as outras coisas. Pero não vamos cambiar o amor que temos por Deus por pessoas. Porque se nós hacemos isto, Deus já não ocupa o centro. Deus já não é o primeiro. Quizás sea el segundo, el tercero. Pero la palabra para nosotros esta mañana es ame a Dios sobre todas las cosas. Amén. Muy bien. Punto 2. Un cristianismo sin Cristo no existe. Cristianismo sin Cristo no existe. Pastor, pero cristianismo sin Cristo no existe, ¿de verdad? Si hay un cristianismo donde Cristo no ocupa el lugar central, eso no es cristianismo. Se há uma predicação onde se habla de todo, pero menos de Cristo, não é uma predicação cristocêntrica. E perdone, hermano, herir a sensibilidade de alguns de vosotros, pero eu sei que a alguns de nós nos gusta muitíssimo escuchar predicações de autoajuda. Agora está muito em la moda os coaches evangélicos. Pero se não há Cristo em esta predicação, eu pergunto, é uma predicação cristiana se Cristo não aparece? Mira, eu escuto músicas de várias formas, pero entendo que é uma música de alabanza a Cristo, que é uma música de amor, uma música de confraternização, e não há nenhum pecado. ¿Vale? Eu não vou sair para cenar com minha esposa em uma cena romântica e vou poner aí um corito de fuego destes pentecostales, não? Não, é claro que não. O momento exige uma canção de amor. Eu entendo essas coisas. Eu não sou radical ao ponto de dizer que toda a canção que não habla de Cristo é do diabo. Não vamos por allí. Pero de uma coisa eu sei, que uma canção de alabanza a Cristo deve hablar acerca
de Cristo. Entonces, un cristianismo donde Cristo no aparece, Cristo no existe, o Cristo está por detrás de las cortinas, cuando tenemos miedo de enseñar Cristo a la gente y dice, no, para no asustar a la gente que no es creyente, vamos poner Cristo por detrás de las cortinas, y hay un momento así que Cristo aparece y dice, hola, pero vuelve de nuevo por detrás de las cortinas. ¿Para qué? Para no ofender a la gente. Cristianismo sin Cristo no existe. Mira, yo predico acerca de Pablo, puedo predicar acerca de David, pero de Moisés, de Abraham, pero ninguno de ellos son maiores que Cristo para nosotros. ¿Hay alguna duda acerca de esto? Porque Cristo es Dios, y así lo creemos. Entonces, la propia Biblia declara que Cristo es mayor do que qualquer personaje bíblico de la historia. Por isso devemos hablar más acerca de Cristo, y nuestro cristianismo debe estar lleno de Cristo. Sona hasta contraditório decir isto, porque se somos cristianos, se entende que Cristo deveria estar allí, pero muitas das vezes em la prática hacemos um esforço tremendo para encontrar Cristo em las predicações e em las músicas que escuchamos. Haga um esforço de las músicas que você escuta a cada dia, que tem aí em seu Spotify, em seu YouTube, e perceba que em muitas canções Cristo está oculto, como se tivéssemos vergüenza. Não, quizás não seja vergüenza, quizás seja medo de ofender aqueles que não participam da mesma crença. Eu não sei, mas de uma coisa eu estou seguro: cristianismo sem Cristo não existe, e não é cristianismo autêntico. Cristo é o centro do cristianismo, hasta porque cristianismo sem Jesus não existe. Esta palavra só passa a existir a partir de Jesus. Antes de Jesus não faz nenhum sentido, pero depois de Jesus hace todo o sentido. Eu escutava um predicador brasileiro falar estes dias que para um jovem cristiano que crê na Bíblia, ter relações sexuais antes do matrimônio é pecado. Pero para um matrimônio casado, que depois de casado não tem relação sexual, peca. Então, às vezes vivimos uma contradição tão grande, e que o Senhor espera de nós é encontrar coerência entre a Bíblia e a fé que declaramos e a maneira com que vivimos. Quantos aún estão vivos? Digam eu. 2, 3, 4, muito bem. Terceiro ponto, Cristo não é o plan B. Ok? Cristo não é tu segunda opção, Cristo é a primeira. Porque às vezes, hermanos, parece assim que Cristo é o plan B. Só nos recorremos a Cristo e vamos a Cristo quando creemos que já não podemos mais fazer com nossas próprias possibilidades. E devemos poner Cristo sempre em primeiro lugar. Eu me acordo quando era niño, quando eu estava mal de saúde, meu padre sempre me levava ao médico, sempre. Pero antes de sair de casa, dizia assim: venga aqui, vamos orar ao Senhor Jesus. Nós orávamos a Deus e depois buscaríamos os recursos, pero primeiro Cristo e depois os demais recursos. Isto não significa que nós não devemos buscar todas as possibilidades que há. Claro que sim, pero significa que Cristo deve estar em primeiro lugar, porque às vezes parece que Cristo que Deus ou Jesus já não opera mais como obrava, não sana mais como sanava, porque vamos sempre acudindo a todos os recursos necessários e deixamos a Cristo como um plan B. Não, Cristo é o primeiro plan. Incluso, eu creio que sem Cristo não há plan. Os que estavam aqui domingo passado, recordam a predicação de domingo passado? Qual foi o tema da predicação? Salmo 23. Graças a Deus. Deus te bendiga, hermana. Senão ia começar a predicar uma vez mais. E todos os que conhecem o Salmo 23, a declaração começa dizendo que nada me falta porque Cristo é meu pastor. Ou seja, se eu tenho a Cristo em el centro, as demais coisas são os planos A, B e C. Pero Cristo sempre é a primeira opção. Cristo sempre é o primeiro plano. Cristo sempre está em primeiro lugar. Amém?
Punto 4. Verdadeiro cristianismo é um cristianismo por inteiro. É um cristianismo completo. Ou seja, se Cristo é o centro de minha vida, Ele governa todas as áreas de minha vida. Eu não sou pastoreado por Cristo solamente em las coisas que me apetece. E hoje esse é o cristianismo moderno. Bueno, eu sou creyente, pero não necessito fazer todo o que está aí, não? Eu hago solo as partes que me gusta, que me agrada e que eu estou de acordo. Isso não é ser verdadeiro discípulo de Jesus. Verdadeiro discípulo de Jesus é obedecer a Deus, incluso em las partes que eu não estou de acordo. Isso é obedecer a Deus. Porque um hijo obediente não obedece ao padre solo quando está de acordo. Um hijo obediente obedece ao padre aún molesto com o padre, não? Às vezes eu desperto os niños por la mañana e nenhum de nós outros nos gusta despertar muito temprano. Eu creio que a grande maioria não. Há suas exceções. Às vezes se acorda, desperta contrariado, não? Hablando, murmurando, pero desperta, porque seu padre está lhe dando uma ordenança. Levántate, já está, já ha dormido o suficiente, não? Eu tenho sueño, não, tranquilo. Mais algumas horas, há outra noite para dormir. Não te preocupe. Não obedecemos ao Padre solamente quando nos dá as ganas de obedecer. Obedecemos incluso quando não estamos de acordo. Assim deve ser para com o Senhor, que é nosso Padre. Então, se um cristianismo onde se sirve a Deus a la carta, a sua maneira, a seus gustos personal, não é um verdadeiro e autêntico cristianismo. O verdadeiro cristianismo é onde Cristo dá as ordenanças e nós outros como discípulos obedecemos e sujeitamos a la ordenança del Padre, aunque me sufra hacerlo, aunque eu necessite disciplinar mi cuerpo e me disciplinar espiritualmente, pero permita que Jesus seja su pastor de uma forma completa, que Jesus governe em todas as áreas de sua vida. Porque alguns dizem, bueno, eu sou cristiano, pero eu creio que em esta área assim sentimental, de amor, Cristo não vai meter a mão nisto. Há aqueles que dizem, eu amo a Deus sobre todas as coisas, desde que não meta as mãos em meu bolsillo. Não hable de dinheiro, que o amor por Deus se termina justo aí. É o límite do amor a Deus. Eu amo a Deus, pero hasta certo ponto. Eu te pergunto, hermanos, hasta que ponto vai meu amor por Deus? Às vezes, as mulheres se molestam quando a Bíblia diz que as esposas devem sujeitar-se a seu marido. E eu penso que a mesma Bíblia declara que o homem deve amar sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. É pouco amor? Que hizo Cristo por la igreja? Ha dado a própria vida. O que a Bíblia diz é: marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Se fuera necessário, de la vida por ella. Eu creio que uma mulher que sabe que tem um homem a seu lado, que le ama hasta este ponto, não tem nenhuma dificuldade de submissão, por el amor que ele tem e demonstra ter por ele. Ora, hermanos, quando nós outros somos governados e pastoreados por el Senhor, devemos provar o limite deste amor. Hasta que ponto amamos Jesus? Em la prática, será que cambiamos relações por Jesus? Cambiamos Jesus por quê? Ou nada em esta vida é suficiente de quitar o espaço de Deus? Não negociamos os princípios, as primícias, porque pertenece ao Senhor. Então, se Jesus quer ser seu pastor por inteiro, governar em todas as áreas de sua vida, que não tenha nenhuma área de sua vida onde Jesus não seja o centro e não seja el Senhor, que Jesus seja o Senhor de tu casamento, que Jesus seja o centro de tu família, de tus negócios, de tu vida espiritual, de tus relações, que Jesus seja o centro. Nós outros não somos cristianos só quando venimos aqui, porque o lugar mais fácil de ser creyente é aqui na igreja. Todos estamos, não? Guapos, ponemos uma roupa,
bendiciones, la paz del Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero tú no eres assim nas 24 horas del dia, não? Eu não te encontro dentro do autobús, aleluia, não, seguro que não. Tu não estás assim no trabalho dia a dia, não? Não, não estás. ¿Por quê? Porque a verdadeira fé se manifesta e o verdadeiro cristianismo se revela quando nós salimos desta porta. Você quer conhecer de verdade um creyente? Como ele é dentro de sua casa. Como ele trata sua esposa, seu esposo, seus filhos. Porque aí não há transmissão em direto. Não estão nos mirando por internet. Não há montão de gente. Só está aí a família. Eu digo que Deus não é o Deus de Facebook, Instagram. Porque isso é público. Nosso Deus é o Deus de las charlas de WhatsApp. Que são as secretas. Porque diz a Bíblia que aunque nós fôramos a um abismo, allí o Senhor estará. Então, se seja creyente de verdade, por inteiro, por completo, e diga: Senhor, toda minha vida pertenece a ti, sem reservas, não há limite, eu te pertenço. Essa é uma entrega total ao Senhor. Isso é ter Jesus como o centro da vida. Amém, meus irmãos? E eu termino com este último ponto. Não busque a Deus solamente quando estás em apuros. É feio. É feio. Você já conheceu alguma pessoa que seguro que não eres tu, eres outra pessoa, que só te busca quando está em problema. Nunca te invita para uma barbacoa. Nunca. Pero quando está em problemas, não? E alguns quando o telefone sona e tu diz: é bonito? Não é bonito. Nenhum de nós queremos nos relacionar com uma pessoa que nunca só nos busca quando está em apuros. Não, queremos que essa pessoa também esteja com nós em las buenas e em las malas, e em los dias normais e correntes da vida. E quando buscamos a Deus solamente quando estamos em apuros? Será que quando, uma metáfora, claro, será que quando sona o telefone dos céus, Deus mira assim e diz: já sei o que vem? Porque esse só está aqui para pedir, para reclamar, e só me busca. Ai, creyentes hermanos que quando estão em um apuro, se quedam tão creyentes. Vem à oração, leem a Bíblia, aleluia, glória a Deus, pastor. Pero é solamente a coisa que dar-se um pouquinho melhor, e já não ora mais, já se enfria. Eu não quero que seja necessário que tu viva bajo a opressão e há problemas para ser creyente. Eu quero que tu seja creyente aun quando todo va bem. Porque servir a Deus não é servir a Deus por lo que Deus nos dá. É servir a Deus por lo que Deus nos ha dado já. Já isso. Já nos ha dado su único hijo. E servir a Deus é servir a Deus em las buenas e em las malas. Em qualquer circunstância. Quando nós vamos casar, e vamos delante aí do pastor, ele disse, aí sempre as coisas que disse aí, uma das coisas que disse é: tu promete amar esta pessoa em la salud, em la dolência, e nós dizemos, sim, claro. Nenhuma pessoa aí disse não, claro. Pero logo depois vem a vida real do matrimônio, não? E o Senhor prueba esta promessa que hicimos delante de Deus e delante das pessoas que ali estavam. E em la relação entre pareja, hacemos uma promessa e um compromisso de estar juntos em toda e qualquer circunstância. E em nossa relação com Deus, não é uma relação de interesses. Não é uma relação se tu me das, eu te dou. Eu não vou à igreja porque estou enfadado com Deus. Porque eu pedi e Deus não me ha dado. Isto parece Lucas quando eu quero uma galheta e eu não lhe dou. Você queda enfadado com ele padre. Sabe o que passa? Eu lhe deixo aí, passa 1 minuto, 2 minutos, aí ele começa a se acercar assim. Passa um pouquinho mais, ele se acerca um pouquinho mais. Assim. Aí ele vem e me abraça. Por quê? Porque não funciona. Esta tática de imadurez, de niñez espiritual, para com Deus não funciona. Não funciona para comigo, que sou um padre terrenal, irá funcionar para com Deus. Então,
decida tener Jesús como el centro de tu vida, independiente de la circunstancia. Pablo declara esta gran verdad. Yo aprendí. Seguir al Señor en cualquier circunstancia. Yo aprendí a tener y no tener. Cuando Pablo declara, yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Si usted leer el contexto del texto, él está diciendo, yo puedo tener y no tener. Yo puedo todas las circunstancias y todas las cosas. ¿Por qué? Da la razón del poder. Porque Cristo es quien me fortalece. Entonces pida al Señor, Señor, me dé fortaleza, para que yo no sea un creyente de verano, de los días buenos, pero que en el invierno yo siga en tu presencia. Que independiente de la fase y de las circunstancias de la vida, yo siga sirviendo al Señor Jesús, porque tú eres el centro de mi vida. Y sin tu presencia no hay nada más. No queda nada más. Usted necesita salir solamente con una decisión aquí esta mañana. Jesús es el centro de mi vida. Yo no voy a permitir que nada más ocupe el espacio de Rey, de Señor de mi vida, que pertenece a Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos entendieron? Digan amén. Ponga sobre sus pies, por favor. Hermana Natalia, pone la alabanza. Y yo quiero que usted medite en la letra de esta música que tiene que ver con el tema de la predicación. Escuche, por favor. Puede poner, hermana Natalia. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido, siempre serás Dios. Si usted conoce, cante. Alabe al Señor. El centro de todo eres Jesús. Declara esta verdad. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Te pedimos, Señor, ocupa el primer lugar en nuestro corazón. No permita, Señor, que nada y nadie, Señor, nos aparte de tu presencia. Que no vengamos, Señor, cambiar, Señor, personas y cosas por ti. Señor, que en la práctica diaria de cada día, tú seas siempre la primera opción. El primer lugar pertenece a ti, Señor. En nuestra oración, cante. Eu vou orar com vosotros, pero antes de orar, se tu pode bajar la música, por favor, poner solo de fondo. Hermanos, quando nós assistimos
las películas, hay tres personajes muy importantes. El protagonista de la historia, el coadjuvante de la historia y los figurantes. Todos son importantes. Pero la pregunta es, en esa película de la vida, ¿dónde está Jesús? ¿Jesús es el protagonista de su vida? ¿Es el coadjuvante que está solamente ahí al lado? ¿O peor, es el figurante? Es aquel que está ahí solo para llenar los huecos, los espacios vacíos, pero está por detrás de las cortinas muchas de las veces. La propuesta para esta mañana es, yo quiero ser el protagonista de su vida. Yo quiero ser el primero. Yo no quiero estar solamente al lado, yo no quiero estar por detrás de las cortinas. Entonces yo quiero invitar a usted a cerrar sus ojos, a poner la mano sobre su corazón y hacerte la oración más sincera que ha hecho en estos últimos días. Y decir, Señor, yo te invito esta mañana para ser el protagonista de mi vida, para ocupar el primer lugar, para ser el más importante. Yo no quiero tener el Señor como el coadjuvante. Yo no quiero tener el Señor solamente como figurante en mi vida, solo estar ahí para decorar. No, Señor, ocupa el primer lugar. Mi vida pertenece al Señor. Todo que yo tengo pertenece al Señor. Mi familia, mis recursos, todo pertenece al Señor. Haga una sincera invitación esta mañana para que Jesús sea el centro. Tome sinceras decisões esta manhã. Comprometa-se com o Senhor em apartar-se de todo e todos que estão quitando o primeiro lugar do Senhor. De quitar de sua vida todo aquele que ocupa um lugar donde pertenece ao Senhor. Permita que Jesus seja o Rei de tu coração, que governe de maneira suprema, com autoridade, graça e poder. Jesus, o centro de todo. Quantos dizem amém? Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos.